a execução da decisão até o julgamento do recurso somente poderá ser sustada pela maioria absoluta dos membros do tribunal. Esta é a última proposta, informou-me o ministro Peluso, acerca dessa matéria, que imagino que o eminente relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, encampará ao apresentar o seu substitutivo na comissão especial que trata dessa matéria. Pretende-se, como se vê, em relação ao Supremo, em relação ao STJ, romper um sistema recursal estruturado em 3 ou 4 graus de jurisdição antes do trânsito julgado. A premissa básica da PEC repousa no diminuto número de recursos providos nesses tribunais superiores da República, mesmo na área criminal. Pela proposta originária, o Tribunal Superior do Trabalho ficaria excluído desse novo sistema recursal, até porque a competência funcional do TST, como se sabe, está disciplinada em lei, não na Constituição Federal. O eminente relator da matéria, senador Aloysio Nunes Ferreira, preocupado com o tratamento diferenciado que seria conferido à Justiça do Trabalho e ao Tribunal Superior do Trabalho, gentilmente procurou-me e instou-me a oferecer um contributo ao substitutivo que apresentará, segundo me disse, até o final deste mês e, portanto, nesta semana. Nesse sentido, venho de manifestar em caráter pessoal, é uma proposta minha, pessoal, e não do Tribunal Superior do Trabalho, plena adesão à ideia, sugerindo que se acresça ao artigo 113-A da Constituição Federal, ao artigo 113 da Constituição Federal, o seguinte dispositivo. O artigo 113, como você recorda, é aquele que diz que a lei ordinária disciplinará a competência, a composição, etc., do Tribunal, dos órgãos da Justiça do Trabalho. A minha sugestão é que se acresça a esse artigo 113 um artigo 113-A, que teria o seguinte teor: aplica-se o recurso de revista admissível das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho, o disposto no artigo 105-A e no seu parágrafo único. Qual a justificativa para tanto? Pareceu-me que a preservação da integridade e coerência do sistema recursal brasileiro impõe resguardar a simetria entre as instâncias superiores nos diversos ramos do Poder Judiciário. A relevância social da proposta de emenda à Constituição a que faço referência, que está sob apreciação do Senado Federal, cujo escopo é conferir maior eficácia às decisões regionais e imprimir maior celeridade ao trâmite processual, em meu entender, faz-se presente com ainda maior razão no âmbito da Justiça do Trabalho, incumbida constitucionalmente de processar e julgar as lides oriundas das relações de trabalho, dirimindo, portanto, conflitos, muitas vezes, frequentemente, sobre verbas de natureza alimentar. Ademais, pareceu-me que outros sólidos fundamentos justificam a adesão em apreço. Primeiro, devido ao relativamente baixo índice de sucesso dos recursos em sede extraordinária examinados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Dados estatísticos revelam, por exemplo, que do total de recursos de revista interpostos nos regionais, apenas cerca de 14% são providos no todo ou em parte no Tribunal Superior do Trabalho. No ano de 2010, por exemplo, mais precisamente, para um total de 218.476 recursos de revista interpostos nos 24 tribunais regionais, apenas 30.000 foram providos no todo ou em parte pelo Tribunal Superior do Trabalho. Robustece também essa convicção a necessidade de antecipar-se o trânsito em julgado dos acordos regionais proferidos pelos tribunais regionais em grau recursal, em face da já conhecida, notória e inquietante taxa de congestionamento da execução trabalhista. Penso que, na prática, se aprovada a PEC como se propõe, tal significaria, igualmente, uma pequena revolução no sistema recursal brasileiro, inclusive na Justiça do Trabalho. Implicaria, primeiro, atribuir-se definitividade à execução trabalhista na pendência de recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista ou acórdão ou outro recurso subsequente, salvo cautelar para sustar a eficácia do acordo regional. Há esta perspectiva, se aprovada, evidentemente, a proposta de que os tribunais, em casos extremos, em situações teratológicas, sustem a eficácia da decisão.
Segundo, implicaria adotar o ordenamento jurídico nacional à semelhança do direito europeu, de recursos de natureza extraordinária para impugnar a coisa julgada, o que, em última análise, significaria também uma profunda e radical mudança da natureza dos recursos em nosso sistema jurídico. Teríamos recursos para impugnar a coisa julgada, o que não é novidade no direito europeu. Senhoras e senhores, devo finalizar. Ao fazê-lo, gostaria de sublinhar que, em recente semana de estudos e reflexões, no mês de maio do fluente ano, o Tribunal Superior do Trabalho promoveu significativo aperfeiçoamento de sua jurisprudência. Houve deliberação em relação a 26 súmulas e orientações jurisprudenciais, seja para revisar ou cancelar, seja para editar novas súmulas. Houve neste passo, a meu juízo, notáveis avanços, a exemplo do reconhecimento da responsabilidade subsidiária de ente público em caso de terceirização ao arrepio da lei, se evidenciada a culpa em vigilando. O tribunal, a despeito de fustigado em contrário por decisão do Supremo Tribunal Federal, corajosamente construiu outro fundamento jurídico para sustentar a subsistência desta responsabilidade, dado o seu elevadíssimo alcance social. Penso que a estabilidade da jurisprudência, sobretudo em tribunal superior, sem sombra de dúvida, é fator importante, maiormente porque propicia segurança jurídica aos jurisdicionados, essencial para atrair novos investimentos no país. Esse anseio, contudo, em meu entender, não pode significar a fossilização ou o engessamento da jurisprudência. Um tribunal jamais pode ficar infenso à dinâmica social, econômica e política. Afinal, cantava a saudosa Mercedes Sosa, todo cambia. Evoco aqui, para finalizar, os versos imortais de Luís Vaz de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de mora espanto, que não se muda já como suía. O Tribunal Superior do Trabalho, senhoras e senhores, é uma instituição viva e de olhos bem abertos à realidade que o cerca. Que eu diga o propósito de realizar audiências públicas muito em breve. Por isso, embora cultive e valorize a estabilidade da jurisprudência, tenha coragem de mudar para adaptar-se a novos e relevantes fundamentos jurídicos, ou para não persistir virtualmente em equívoco. Auguro a todos um excelente e proveitoso congresso. Muito obrigado pela atenção com que me distinguiram. Pedindo licença aos demais integrantes da mesa, convidamos o presidente Renato Burato a entregar uma lembrança do nosso congresso pela brilhante abertura proferida pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dallazen.